Tá filmando? Tá. Tá. Nossa, isso foi bom. Oi pessoal, essa é a Malu do Espanhol, a habilitação de que as pessoas são felizes, segundo algumas pessoas, né? Como alguns dizem, são as pessoas mais felizes que você encontrará no corredor da letras, é o que falam. E a Malu tá aqui para contar sobre a habilitação no espanhol, ela tá no segundo semestre da habilitação, né? Em qual ano da letras? No segundo ano da letras. E ela vai contar pra gente, esse é daqueles vídeos que eu trago pessoas de outras habilitações, como do alemão, como do grego, também de outros cursos, como do direito aqui da USP, como de enfermagem. E vamos lá. Malu, por que o espanhol, diante da gama de escolhas que a gente tem, escolhas mais ou menos, tem o ranqueamento, que eu também já falei aqui no canal. Mas, por que o espanhol? Eu escolhi espanhol por causa da língua, principalmente porque eu gosto muito. E eu até pensei, não foi já de cara que eu falei espanhol, ele estava nas opções que eu tinha considerado, mas eu também, como eu já fiz, eu já tive um curso, uma base do espanhol antes com a minha mãe, que eu aprendi, então eu tava pensando, podia pegar outra língua. Então, aí eu tava entre o espanhol e o italiano. Mas o que acontece é que eu vi a grade. E aí eu me apaixonei, assim, porque eu vi toda a grade de literatura, que abarca tanto a literatura espanhola, mas também a literatura aqui da América. Então tem acho que mais de uma disciplina de literatura hispano-americana e optativas, muito interessantes. E também o fato da língua não ser só voltada com foco para o espanhol europeu. Então tem muito das variações linguísticas aqui da América. É legal dizer isso, né? Que não existe o espanhol, né? Tem o espanhol e suas variações em relação aos vocais Então, assim, eu acho que a habilitação no espanhol aqui, ela assim, vem com uma bagagem cultural enorme, sabe? Acho que isso que me atraiu também, me falou assim, não, eu vou espanhol. E você falou que a sua mãe te introduziu, né? Porque ela já era professora de espanhol, né? Ela era professora. Mas além da sua mãe, você teve alguma introdução na língua, tipo algum curso? Não. Você não fez curso. Você acha que te fez falta isso? Porque o espanhol, como as outras línguas, com exceção do inglês, como eu já disse aqui também, é oferecido o curso de língua. Então, você acha que é necessário algum curso? Dá pra pessoa entrar sem ter feito algum curso? Dá. Eu acho que não é necessário, assim, por espanhol, você fazer um outro curso. Porque, como eu disse aqui, como você disse, na verdade, como eu disse, tudo bem. A gente entra do básico. Então, você vai ter aula desde o alfabeto e pronúncia, sabe? E também vendo também diferentes pronúncias, isso que eu acho muito legal aqui, das pronúncias da América. E as variações de vocabulário, enfim, tudo desde o início. Então, e os professores também são muito atenciosos e compreensíveis com o fato de que você pode entrar do zero. Tem gente que entra que já sabe um pouco, tem uma noção ou outra, tem gente que já tá bem mais avançado, e tem aquela pessoa que entrou do zero, e independente disso, ele vai começar do zero. Então, e é isso, assim, minha professora pelo menos muito amável. Muito amor. E quais são essas matérias do espanhol, já que é oferecido língua, como é dividido? Até agora você fez quais matérias? É dividido em língua 1, língua 2, língua 3, língua 4. Tá, então tem até língua 4. Isso. Então são 2 anos de língua e depois literatura. Tá. Quais matérias você fez até agora? Então, em língua 1 a gente começou justamente falando dessa questão, assim, das variações do espanhol, tocando nessa questão da América Latina. Então, e a gente já partiu para a pronúncia e as questões mais linguísticas e fonéticas do espanhol. Logo a gente e entrou também muito com vocabulário, sabe? A gente vê bastante disso, de um vocabulário inicial e de nacionalidades, essa coisa bem
pra ir pegando, assim, contato com a língua. E de gramática, assim, a gente já entrou nos verbos em presente, logo em língua 1. E agora a língua 2 foi mais focada pro passados, que são os passados em espanhol, e muitas diferenças, assim, de uso de uma região para outra desses passados. Então foi muito interessante no semestre. E futuro, a gente começou vendo futuro agora, e língua 3, língua 4 continua, e aí também vem com subjuntiva e já vai engrandecendo. As matérias até agora é língua, né? A língua. E qual material vocês usam para as aulas? Tem material didático? Como ainda não entrou literatura, né? Então, a minha professora, ela no primeiro semestre em língua 1, ela tinha um caderno próprio, era o quadernilho dela, que ela deixava na Xerox. E ela disponibilizou também PDF pra gente, pra ir imprimindo aos poucos ou de uma tacada só. E aí a gente seguia muito o cadernilho, mas também a gente tinha muitas outras atividades por fora, sabe? Atividade de música, muito boas, assim, que ela elaborava. Então, atividade de conversação. É bem voltado para isso, para comunicação. E a minha professora, ela tem muita, assim, ela pensa muito em como a gente pode atuar como professores no ensino de espanhol. Então ela traz umas dinâmicas para a sala de aula que a gente facilmente percebe como a gente poderia utilizar com os alunos, sabe? Sim. E às vezes uns jogos para, por exemplo, vamos fixar verbo de uma outra forma, sabe? Ela vai de um ensino mais dinâmico também, além de só a teoria também. Legal. E tem, na verdade, uma gramática que, na verdade, acho que todos os professores aqui, eles têm como base e falam pra gente tanto comprar, ou tem também em PDF, que é a Gramática e Práctica del Español para Brasileiros, que é inclusive organizada por um dos professores da USP aqui, que é eu posso errar o nome direito, é Adrian Fanjul, ou Fanjul, enfim. Adrian. Tá. E essa gramática, assim, ela é muito boa. Eu cheguei a comprar, porque eu até achei, eu falei com outros veteranos e eles falaram que valia muito a pena. Era um investimento, porque é algo que você vai usar por toda a graduação, inclusive se você for dar aula. É uma gramática, assim, muito referência mesmo aqui dentro. E é ótimo, então, e a gente, assim, tem as respostas no final para você consultar de exercício. Então, à medida que a professora ia dando o conteúdo, ela já falava pra gente, se localiza na gramática, faz tal exercício para ser um estudo em casa. E também a gente podia conferir e perguntar, tirar dúvidas com ela, entendeu? Então foi assim, um bom estudo, essa gramática. É isso. Boa. Fora isso, essas atividades voltadas pra fala e isso. Sim. Sim, boa. Ela disse... Bacana. Tô famosa, essa fala, meu meme. Ela disse que o material, além dessa gramática que ela falou, está disponível na Xerox. E esse Xerox é um espaço que a gente tem aqui na Letras, que os professores deixam os arquivos pra gente imprimir. Então é um local, sabe? É como se fosse... É um local de impressão que tem uns computadores específicos aqui no subsolo, com os documentos e pastas dos professores. Tá. E as matérias são essa, língua e esse método, mas e as avaliações, como são? Vocês têm trabalho, vocês têm provas, vocês têm apresentação? Você falou de música, né? Mas música com uma atividade em sala. Atividade em sala. Às vezes, tipo, lá atrás é legal. Amplia, a gente conhece outros grupos. Tá legal. Mas, calma, eu vou falar primeiro do primeiro semestre, porque o segundo foi diferente. Tudo bem. No primeiro semestre, eu tô com a mesma professora, tanto no primeiro e no segundo, mas no primeiro semestre a gente fez uma prova, que ela chama de prova parcial. E ela chama de prova parcial, acho que porque depois tem a outra prova que tem um peso maior que a prova final. Aí a primeira ela chama de prova parcial. Você faz até a metade da prova. Aí a prova parcial que a gente fez. E aí entrava o que a gente tinha visto mais ou menos até abril. Então entrou essa parte toda inicial da comunicação, informações básicas do espanhol. Já entrou verbo nessa parte também, pronomes. E teve essa avaliação, que valia 10,
E depois, antes de ter a nossa prova final, ela juntou pra nota todas as atividades que a gente foi entregando ao longo do semestre. Porque algumas ela pedia para entregar. Então a gente começou na prática de escrita do espanhol, então tinha mini redações. Acho que era só mini redações. O que ela pediu para entregar mesmo era texto. E aí depois teve a prova final. E além disso, ela deu um outro trabalho, que era um seminário, que a gente escolheu, assim, ela sorteou países hispanohablantes pra gente falar sobre a cultura, e também era pra gente quebrar certos estereótipos. Então, por exemplo, quem pegou México, que as pessoas, os estereótipos já do México, sombreiro, Cancún, lhama e comida picante. Isso que eu ia falar também. E falar sobre esses estereótipos, quais se confirmam, quais não, e dar informações além, sabe? Porque o México não é só isso, por exemplo. E aí foi bem legal. Esse trabalho foi em grupo, foi um seminário, e a gente teve que falar tudo em espanhol lá na frente. Interessante. As aulas são em espanhol? Isso, sim, as aulas são em espanhol. Ela fala o tempo todo em espanhol, acho que eu nunca escutei ela falando em português. E os alunos, nessa interação com a professora e com a sala, precisam falar em espanhol ou podem falar em português? Então, no começo, nas primeiras aulas, a gente estava falando mais em português, assim. Só que quem já queria ir se arriscando desde o início, você já pode. E até que já tem uma noção, mas já vai fluindo, assim. E aí no começo vai aquele portunhol, mas é a partir disso que você vai aprendendo. E de tanto também escutar a professora falando, você vai se acostumando. E no começo você até acha que, nossa, ela fala mais rápido, será que eu vou... Mas não, é bem tranquilo e você vai se adaptando. E agora, a altura que a gente tá, quando ela já pergunta, a gente já tá falando tudo em espanhol. E aí, às vezes, agora ela já cobra mais se você não fala, assim, porque, não, vamos tentar resgatar espanhol. No primeiro semestre ela tava mais, tudo bem, tímidos ou, sabe? Agora tá... Mas isso é muito bom. Tem muita conversação, interação em sala. Nossa, isso é muito bom. E eu sinto falta disso no inglês, porque a gente não tem língua. E aí a comunicação é mais o que você sabe e pronto, né? Mas enfim, é o espanhol, né? E no segundo semestre a gente teve também, nesse semestre a gente só teve uma prova. E o resto foram todas as atividades, que acho que foram umas 7 atividades, redações, tudo que a gente foi entregando pra ela. Então a gente escreveu bastante esse semestre, bem mais do que no primeiro. Foi muita produção escrita e no final um trabalho oral que a gente fez, que era um vídeo de tema livre, mas que a gente tinha que articular justamente esses temas de passado, os tempos verbais do passado no espanhol, conforme a gente viu ao longo do curso. Assim. É isso. Qual matéria você mais gostou, sendo que você só tem língua? Então não tem o que falar, né? É língua, né? Por enquanto. Mas qual o conteúdo da língua que você teve até agora que você mais gostou? Que eu mais gostei? Eu acho que foi esse semestre, porque a gente aprendeu os tempos do passado e os diferentes usos que eles têm. E em diferentes regiões. Aqui, por exemplo, na Espanha, qual passado eles mais usam, assim, em qual situação, esses contrastes entre os tempos que tem no espanhol. Então isso eu achei que foi muito bom. E a gente escreveu mais esse semestre também, porque a gente produziu mais redações e usando muito tempo passado e tal. Sim, eu tô fazendo um curso também aqui que eu já comentei tava, né? Porque vai se encerrar, final de semestre. Loucura. Mas volta não, acaba. Não? Acaba? É um mini curso. E aí a professora comentou que a questão do Ola, a gente acha que é só Ola. Ola que tá. E não, cada região tem um tipo de oi, né? De saudação. E ela foi para uma cidade, a qual eu não me recordo qual, e ela teve uma situação que ela tava, que as pessoas estão falando, porque todo momento elas se comunicavam primeiramente com esse tipo de oi, a qual não me recordo,
Mas era um tipo de oi que ela não reconhecia. E ela não sabia o que era, até perguntar, não, ela tá falando oi, entendeu? E é interessante. Era tipo que ai, assim? É tipo, isso. Que ai. É. Que ai. Que tá acontecendo? Aí ela ficou sabendo que era o oi daquela região. E que a gente pensa, né, que só existe o Ola da Espanha, né? E não é assim. Teve algum conteúdo que você não gostou? Você falou, não quero estudar isso saindo daqui, chato. Acho que não, né? Porque... Não, né? Desses não. Tem que falar que não. Tem às vezes umas coisas que são mais dificinhas ou mais confusas de entender e se associar pela diferença do português, às vezes a proximidade, sabe, que dá. Mas não diria que não gosto, muito pelo contrário, acho que estimula mais, sabe, a aprender a entender mesmo. Sim. E você estava falando dessa forma didática que a professora que você pegou esse semestre, nesses 2 semestres, você pensa em fazer a licenciatura do espanhol? Penso, né? Quero fazer a dupla licenciatura do português e do espanhol. Eu acho que é uma boa oportunidade sair, né, tanto com o diploma do bacharel quanto da licenciatura. Acho que se você tem essa oportunidade, faça, sabe? Acho que você não sabe de amanhã, acho que é bom sair com as duas. E porque também eu gosto tanto do português, tanto do espanhol. E aí no futuro, né? Sim, é isso. Tá bom. E o curso era o que você esperava? Porque eu tô vendo que você não queria fazer esse curso. Tô brincando, ela até se assusta. O curso era o que você esperava? Você pensa em sair? Assim, tem alguma coisa que você fala, poxa, não era o que eu pensava? Nossa, eu acho que não. Não, né? Ai, que ótimo. É o que você esperava. Muito bom. Muito bom, né? Tá. Então, correspondeu às suas expectativas? Ultrapassaram suas expectativas? Eu acho que respondeu. Até ultrapassou porque eu não sabia o tanto que a gente ia ter de informação nova, sabe? E até, tipo, quando a gente tava vendo vocabulário, assim, por exemplo, de descrição física, uns outros termos pra coisas que eu nunca tinha escutado, sabe? Tem a questão das palavras que tem uma sonoridade próxima com o português e até se escrevem às vezes da mesma forma, só que tem significados completamente diferentes no espanhol, sabe? Então, tipo, vaso, que na verdade é copo, tem essas coisas. E que é o quê? Copo. Copo? Tá. E copa, na verdade, seria taça de Não, vinho, copa eu sei, essa aprendi que e, é taça. E é uma gama infinita de palavras, assim, então acho que muitas coisas que, sim, como eu falei, culturalmente acho que tá sendo uma boa experiência. Que bom, mano. Que ótimo, vocês estão vendo, foi comprovado com esse vídeo que as pessoas do espanhol realmente são felizes. Mentira. Sou espanhol. Não tem nada a ver essa afirmação, mas Malu é muito feliz, realmente, eu não entendo, entendeu? Porque no final do semestre, Malu, você ainda tem energia. Tô brincando. Não tem. Muito obrigada, Malu. Você pode se despedir com um tchau em espanhol, como se diz alguma das formas. Alguma das formas de se dizer tchau. Hasta luego. Hasta luego. Ainda que não seja logo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Eles não usam tanto quando falaram. Adiós. Adiós, então. Hasta luego. Hasta luego.